A paz de Jesus, o amor de Maria e José chegue suave no seu coração. Nós estamos começando mais um curso EAD da século XXI e nós vamos pensar um pouco nessas aulas, nesses encontros, sobre os sacramentos. Você sabe que os sacramentos são 7, né? E vamos começar pelos sacramentos da iniciação. Eu sou o padre Delair Cuerva, da Fraternidade Missionária da Divina Providência, da ASPA, Associação Sagrada Família, que quer cuidar de quem tem câncer, AIDS e pessoas idosas. E queremos pedir a bênção e a graça de Deus para você. Conhecer um pouco dos sacramentos é conhecer a própria igreja, não é verdade? E uma pergunta sempre, o pessoal diz, olha, precisamos batizar, tem que batizar, como é que vai batizar? Nós vamos pensar um pouquinho sobre o que é o batismo. Muita gente não sabe o que é batismo, mesmo você que é batizado, né? Você vai dizer, batismo é pegar a criança, levar lá para o padre jogar água na cabeça e tudo mais, né? E aí apagam os pecados, o pecado original, que não sei o quê, aquele monte de conversa. Nós vamos pensar um pouco sobre o batismo, que é o nascimento. Assim como a criança nasce e depende dos pais para viver, também a gente depende da vida que Deus nos oferece. Deus nos oferece a vida e a vida nova, né? Uma vida transformada, não é uma vida igual a que a gente tem aqui, mas uma vida transformada, realmente no todo, porque às vezes a gente fala assim, vai se converter, não tem jeito de se converter por pedaço, mas se tem que se converter pelo total, pela totalidade da vida. Então, assim como a criança nasce, na igreja também existe um caminho. E no batismo, a igreja reunida, o que é a igreja, hein? Às vezes o pessoal pensa assim, a igreja é o templo, né? Como esse painel bonito aí atrás, né? A igreja é a grande catedral, a igreja que se diz aqui, igreja povo, igreja assembleia. A igreja reunida celebra essa experiência de sermos dependentes. Do que a gente é dependente? Tem gente que é dependente do álcool, da droga, dependente do sexo, dependente de pessoas, né? Tem gente que vive dependente de pessoas, mas você se torna dependente de Deus, filho de Deus, filho, presta bem atenção, você não é somente um seguidor de Deus, não, você é filho de Deus, e pelo batismo você participa da vida de Cristo. Mas como é que participa da vida de Cristo, se Cristo morreu na cruz? Toda a vida do Senhor, você se torna alter Christus, olha que chique esse negócio, né? Você se torna outro Cristo, seguidor de Cristo, cristão, é isso. Ser cristão não é somente usar uma cruz pendurada no peito, carregar a cruz no dedo, fazer sinal da cruz, né? Como quem espanta barata, né? Mas ser cristão é seguir o Cristo, é ir atrás do Senhor, seguindo os seus caminhos, o seu jeito de ser. E Jesus Cristo, ele é o grande sinal de que Deus cuida de nós. Você já parou para pensar o quanto Deus se preocupa com a gente? Tem gente que pensa assim, eu vou seguir Jesus, eu tenho que seguir a cruz. Outros até dizem assim, eu acho enfadonho, palavra chique, né? Eu acho terrível você falar que seguir Cristo é você dar os seus problemas para Ele. Não, o que é isso? Né? Você ama alguém, você dá problema para esse alguém? Não, você tem que dar alegria para esse alguém. Então, seguir esse Jesus é ter a certeza de que Ele cuida da gente, e cuida na totalidade. Deus não cuida só da minha cabeça oca, dos meus pensamentos vazios, da minha audição que só sabe escutar o que eu quero, da minha língua terrível que não cabe na minha boca. Não, Deus cuida do todo. Ele se preocupa com o todo. Ele se preocupou com aqueles 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que estavam lá no Morro das Bem-aventuranças. Ele se preocupou, né, com Lázaro, com o corpo de Lázaro. Ele se preocupou com Madalena. Ele se preocupa com o todo. Jesus ama a gente na totalidade daquilo que a gente é. Jesus ama a gente na totalidade da idade tenra ou da alta idade. O santo batismo, gente, ele é aquilo que fundamenta toda a nossa vida cristã. Tudo, é a base, é o alicerce. Por isso tem que ser um batismo celebrado dignamente, né? Às vezes tem gente que fala assim, padre, eu quero batizar a minha criança. Eu falo assim, mas você vai à missa? Não gosto de padre, não gosto de igreja, não gosto de bispo, não gosto disso aqui, né? Mas como que você quer pôr seu filho nesse rolo, se você mesmo não quer entrar? Né? Então é o fundamento da sua vida, é o alicerce. Se você faz um alicerce podre, com uma massinha fraquinha, com uma areia podre, o que você vai fazer? Como que você vai erguer as paredes dessa casa?
ela vai ruir no primeiro vendaval que vier. Então, o batismo é a porta da vida no Espírito, é a porta que abre acesso aos demais sacramentos. Agora, se essa porta não for bem aberta, o que vai acontecer? Você vai ficar preso lá, ou você vai ter uma claustrofobia, ou seja, você vai ficar tão apertado, tão fechado, numa portinha tão estreita, que você não vai conseguir se alargar, os seus olhos não vão vislumbrar o maior, aquilo que vem além. O batismo, então, tem que ser essa porta bem aberta, bem tranquila, para você adentrar, para você começar algo, para você chegar na casa da bênção. Essa porta tem que ser bem aberta, tem que ser bem estruturada, porque se você simplesmente vai lá para batizar a sua criança, para tirar uma olhada, essas coisas, né? Tem gente que pensa, né? Põe até aquela fitinha vermelha na testa da criança, para dizer que a criança vai tirar o mal olhado, né? Pelo batismo, gente, nós somos libertos do pecado. Qual o pecado? O pecado original, o pecado dos nossos pais, o pecado do orgulho, o pecado de querer ser igual a Deus, o pecado de Lúcifer, o anjo mais bonito e mais inteligente que Deus criou, mas que se rebelou. O pecado original que está em nós, o nosso altruísmo, a gente achar que pode, que consegue tudo sozinho, olhando somente para o nosso umbigo, né? Então, nós somos libertos do pecado, regenerados como filhos de Deus. Ó, Deus faz uma nova geração em nós pelo batismo. Mas, padre, como é que é isso? Vamos batizar a criança não sabe nada. Para isso tem os pais, que têm que ser pais que frequentam a igreja. Tem que ser pai e mãe que vai à igreja, não que mande o filho para a igreja, fala, vai para a igreja, vai lá rodear a saia do padre. Primeiro, que padre não usa saia, padre usa a batina, né? Então, nós somos regenerados, já somos gerados, né? Gerados no coração de Deus por sermos criaturas dele, mas Deus nos regenera, nos gera de novo, o batismo nos torna membros de Cristo. Lembra que Jesus falava, eu sou a videira, vocês são os ramos? Então nós nos tornamos membros de Cristo. Se um membro falha, o outro não consegue trabalhar direito. Você já teve dor no dedo? Quando você tem uma dor no dedo, não parece que dói a mão inteira? É assim, nós somos membros. Se um membro sofre ou não faz aquilo que lhe compete fazer, o outro membro não consegue também. Então nós somos incorporados à igreja, feitos participantes da sua missão. Olha só, nós participamos da missão de Cristo. Ser cristão não é simplesmente dizer que nós somos o país mais cristão, mais católico do mundo. Se nós não formos aqueles que participam da missão de Cristo. Qual é a missão de Cristo? Amar, amar e amar. É estar a serviço do reino de Deus. Essa é a missão do Senhor, é evangelizar, falar da boa nova, do evangelium, boa nova. Baptismus et sacramentum. É regenerations per aquam verbo. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Gente, a palavra de Deus tem que surtir efeito em nós. Eu nem sei se o meu latim foi perfeito, acho que foi imperfeito demais, mas no fundo quer dizer o quê? Nós nos regenerarmos para vivermos o nosso batismo. Quanto nós precisamos saber sobre o batismo, né? Então, nesse primeiro encontro nosso, eu quero que você pense um pouco. Será que você está tentando viver o seu batismo? Será que você está tentando ser regenerado? Regerado, se é que a gente pode dizer numa gramática errônea? Será que nós estamos tentando viver o batismo? Nesses encontros eu quero pensar isso com você. Hoje não deu tempo de terminar, mas no próximo encontro nós vamos continuar pensando mais e mais sobre esse momento maravilhoso da nossa vida, que tem que ser a vivência do nosso batismo, da nossa missão, tá bom? Então um beijo de Jesus pelos olhos de Maria no seu coração, que Deus nos abençoe para que a gente continue pensando, e tem muita coisa para pensar ainda sobre o nosso batismo, tá bom? Deus te abençoe, Deus te proteja com esse beijo maravilhoso pelos lábios da mãe no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo encontro. Amém.